Sou Guilherme Jesus, fotógrafo, designer e fundador da Tudo Que Vejo. Um projeto que se transformou numa empresa, agora uma produtora audiovisual, que tem como missão registrar e compartilhar com o mundo aquilo que faz sentido. E já pergunto para vocês, quem aqui trabalha ou quem aqui se acha uma pessoa criativa? Eu acredito particularmente que todo ser humano ele é criativo. A criatividade está na essência do ser humano. Desde os primeiros registros, o ser humano cria aliação e encontra soluções para problemas da sociedade. Porém, existem formas e tipos de criação. Criar, às vezes é bonito, mas não tem um poder de transformação tão grande. O que faz a criação ser potente, acredito que seja o propósito. Quando se tem propósito na criação, não necessariamente o propósito precisa ser do indivíduo. Às vezes é do coletivo, do projeto. Às vezes é o propósito do cliente que move aquele projeto. E a partir daquele momento, no meu caso, a fotografia, é que eu consigo, através dessa ideia que se forma, transformar aquela ideia em algo que transforma. E eu acredito que, não basta apenas ser ali criativo, A pessoa tem que entender como é que ela transforma aquela ideia em algo de criação, em uma criação que vai realmente comunicar. E isso nasce com o processo, processo criativo. Eu, durante muito tempo, durante toda a minha vida, eu me senti uma pessoa criativa. Mas muitas vezes acontecia do quê? Aquele bloqueio criativo. E esse bloqueio criativo, basicamente, é muitas vezes a falta de um propósito, mas também a falta de um processo definido. Eu acredito que todas as pessoas, todo mundo tem a sua própria estrutura mental. E essa estrutura mental, ela determina como será a maneira dela criar, a maneira que ela vai fazer o processo criativo dela. Durante muito tempo, eu fui encontrando, pesquisando formas, já estudei diversos livros de como ter um processo criativo eficiente. E, de fato, encontrei várias formas. Porém, eram formas que eram para aquelas pessoas. Elas se deram a forma dela e isso até funciona durante um período. Só que, às vezes, não tem uma consistência. Por quê? Porque eu estava tentando me encaixar em estrutura mental na estrutura de uma outra pessoa. Então, eu fui entender como é que funciona a minha mente a partir do momento em que eu tenho a ideia, Então, eu tenho que o quê? Eu tive a ideia de fazer, seja uma fotografia, seja em texto, seja uma composição musical. A partir do momento que eu tenho a ideia, eu tenho que rapidamente dar vazão a ela. E é incrível que o quê? Durante a minha fase de ideia, a ideia ela vem nos 3 principais momentos. Então, eu venho no banho, em que eu saio do banho, sumiu a ideia. Ou correndo, ou trabalhando em algum outro projeto. E quando eu tenho a ideia, eu tenho que, atualmente, rapidamente passar ela para algum backlog, para algum bloco de notas, para essa ideia ela não se perder. Mas eu também não perder o foco do que eu estou fazendo no momento. E a partir que eu escrevo essa ideia, eu tenho que definir um momento para trabalhar essa ideia. E como é que eu trabalho essa ideia? Eu tenho que, primeiramente, definir uma agenda para trabalhar essa ideia, mas depois eu tenho que definir como é que essa ideia será compartilhada com o mundo. Seja através de uma escrita, seja uma fotografia, seja um vídeo. Então, quando eu já defino como será compartilhada com o mundo, fica muito mais fácil eu encontrar pessoas ou encontrar formas de executar essa ideia. E quando vem a ideia, eu acredito que nesse momento, quando nasce a ideia, a pessoa se torna um artista, Quando ela quer compartilhar, quando vem aquela vontade de compartilhar
essa ideia com o mundo, é o momento que essa pessoa se torna uma artista. E não precisa ser um artista plástico, né? Eu acho que eu acredito que até um desenvolvedor de games, ou um palestrante, ou um professor, ele é o artista no momento em que a ideia vem e vem esse impulso de compartilhar com o mundo. E que todo artista tem, né? Alguém sabe dizer o que todo artista tem? Todo artista tem a sua música inspiradora. E no meu caso, né, durante muito tempo, a música inspiradora não necessariamente ela é uma pessoa, não necessariamente a música inspiradora ela é a musa, né? Ela muitas vezes pode ser um sentimento, ela pode ser uma inspiração. Às vezes você vai no museu, numa exposição, você vê uma arte, aquilo te inspira a criar, a desenvolver alguma coisa, a tentar solucionar algum problema na sociedade. Mas no meu caso, uma música inspiradora que tem que estar em todos os projetos é o prazo, né? O prazo é o que faz o projeto dar continuidade. Seja uma fotografia, às vezes eu tenho uma ideia sensacional, putz, cara, eu tenho uma ideia de fazer uma fotografia incrível para compartilhar para o mundo esse conceito, mas se eu não determino um prazo, se eu não sei pegar essa ideia, passar para um papel, compartilhar com alguém, definir o prazo, essa ideia ela não dá vazão. Então a música inspiradora, que é o prazo, é o que ele faz do projeto sair da ideia a ir para a ação. E vale lembrar que nenhum projeto, nenhuma criação nasce do nada. Nada se cria do nada. Tudo vem de acordo com a sua vivência, a sua bagagem, seu repertório. Né? Quando a gente para imaginar o Djavan, por exemplo, né, um violonista solo que canta, ele consegue fazer tudo sozinho, praticamente. Porém, não. Ele precisa de uma banda de apoio, ele precisa de um empresário, precisou de um empresário para comunicar, para fazer os shows, para ele sair na mídia. O empresário precisou comunicar para ele ir para a TV precisou movimentar diversas pessoas para gerar aquela comunicação e aquilo atingir o mundo e assim inspirar pessoas como eu, pessoas como vocês, né? Então, nada se cria sozinho. A ideia pode ser incrível. Então, existe um campo, né, da ideia, um lugar que a gente faz o download, e para essa ideia sair, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. E nesse processo eu aprendi, né, a tentar utilizar, né, fazer a primeira versão. Eu acho que isso que é o mais importante. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Tem a trend recentemente aí nas redes sociais, e esse é a criatividade eficiente. Porque a gente tem que lembrar que a criação, a criatividade, ela não é para nós. Ela sim alimenta a nossa alma, nos preenche, só que ela é para o mundo, né? A criação, ela vem para solucionar algum problema na sociedade. A fotografia, né, ao longo, desde dos primórdios, né, da história da fotografia, eu acredito que o início da fotografia é o início da história da arte, de fato, né? Quando a gente para pensar nos desenhos rupestres, das pessoas registrando na parede o que estava acontecendo, ela estava fotografando. E a partir dessa ideia, eu também comecei na fotografia sem uma câmera, né? Eu comecei na fotografia com papel e tinta. E aí, dessa maneira, eu traduzia a luz, né, dessa forma, né? Para quem não sabe, né, a palavra fotografia, ela vem do grego, né? Foto, luz, grafia, escrever. Então, é literalmente escrever com a luz. Então, ao longo da história da arte, a fotografia ela vem para registrar, para gravar no tempo os acontecimentos e assim inspirar, gerar transformações, tanto pensando no futuro, mas também para a gente olhar no passado, né? Quem nunca olhou a fotografia, por exemplo, de Albert Einstein e naquele momento materializou mentalmente todos os feitos dele, né? E não que o Albert Einstein, a fotografia que tem dele, é dele, independente se ele criança, ou ele adulto, ou ele idoso, sabe quem foi o Albert Einstein. Então,
Dessa maneira, eu acredito que se cria as narrativas visuais que fazem sentido. Porque quando está conectado ao propósito, né? No meu caso, quando eu estou fotografando, o meu propósito é compartilhar aquilo que faz sentido. Tudo que vejo, ela nasceu com esse propósito de compartilhar aquilo que faz sentido para o mundo e assim gerar transformação, né? E assim gerar principalmente autoestima, né? A partir do momento que eu consigo gerar representatividade em alguns locais que geralmente não tem essa representatividade, uma pessoa como eu, criança, ver que tem uma pessoa que nem eu, hoje em dia, em certos locais, aquilo inspira e faz a pessoa acreditar que aquilo é possível, né? E esse propósito é algo que muitas vezes a gente, sim, já sente desde cedo que tá ali, mas muitas vezes é algo que a gente decide, né? É uma decisão. É algo que a gente pode pegar a onda de uma pessoa, de um projeto específico e ir criando esse propósito junto e assim ir criando as narrativas daquilo que interessa. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de arte e é assim que eu vou criando a partir de várias referências, de várias ideias para somar, né, pro mundo. E às vezes, né, e ultimamente as pessoas têm falado muito sobre a inteligência artificial, né? Que eu vejo ela como uma evolução, né, tanto da humanidade como um todo, mas também como a evolução da arte, né? E já me perguntaram, né, se eu acredito que a inteligência artificial ela vai roubar o meu trabalho. E eu acredito que não, né? A inteligência artificial, eu acredito que quem sabe usá-la melhor que eu, o profissional sabe usá-la melhor que eu, pode roubar o meu cliente, né? Então, a partir daí, eu uso ela como uma ferramenta para otimizar o meu tempo. E assim, eu utilizar o tempo que eu tenho para aquilo que eu sei. Então, eu deixo a inteligência artificial fazendo às vezes, alguns processos administrativos. Eu utilizo ela para tratar fotos. Hoje em dia, eu consigo retirar elementos de imagem, reduzir ruído através da inteligência artificial. Coisa que antes a gente levaria 5 horas, por exemplo, para fazer um processo, hoje em dia a gente consegue fazer em menos de 1 hora. Então eu acredito que a inteligência artificial, ela não é substituição, ela é soma, né? A partir dela a gente soma, usa a ferramenta para assim transformar e criar, né, a partir do nosso propósito. Porque a inteligência artificial, ela não tem meu propósito. A inteligência artificial, ela não tem meu olhar e ela não tem a minha sensibilidade. Isso é o que só eu tenho. E quem dá essa direção, né, quem dá o direcionamento do que eu vou criar, é meu repertório, é minha história, né? E a partir daí, eu gosto de compartilhar aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido, né? Existem diversos tipos de fotógrafos. Tem fotógrafos que fotografam apenas como um trabalho, né, sem um propósito, e tem fotógrafos que realmente compartilham aquilo que acredita, né? E tenho certeza que nunca já vi uma fotografia e falou assim, caramba, que incrível, né? Tenho certeza que essa fotografia, ela tem, a maioria das vezes, um propósito impregnado nela. Tá a essência dessa fotografia. E puxando esse gancho, eu criei esses dois projetos, né? Atualmente eu tenho um projeto a Tudo Que Vejo, que é uma empresa de audiovisual que ela realmente nasceu com a essência de compartilhar aquilo que faz sentido, aquilo que transformou a minha vida, é aquilo que eu gosto de registrar, né? Que são pessoas, conexões, inspirações, projetos incríveis, né? Porque tudo que vejo significa o quê? Tudo que vejo é luz, né? Eu optei caminhar na direção da luz. A gente caminha na direção que a gente olha. Então, se eu olho para a luz, né? Eu caminho nessa direção. E a luz é o quê? São as coisas que se transformam, né? Pro bem, positivamente. Então, ela nasce com essa essência e a partir daí são projetos que transformam tanto externamente como internamente. E o outro projeto é o Café e Retrato, que ele já é um projeto autoral,
que ele visa, né? Ele nada mais é do que um encontro que acontece num café, ou no almoço, ou num chá. Pode acontecer na casa da pessoa, em que a gente, em comunhão, com outro, troca essa ideia e conversa, mas a fim do quê? Muitas vezes a gente visualiza a pessoa que nós queremos nos tornar lá na frente, lá no futuro, distante. Mas a propósito do café retrato é a gente materializar naquele momento presente esse eu que muitas vezes está no futuro, mas nós já somos, e ela ter esse símbolo registrado no retrato, em que ela possa ter como símbolo dela mesma. Eu não sei vocês, mas eu já fui a pessoa que pega a foto do carro que quer ter, do veículo que quer ter, ou da casa que quer ter, e põe ou no fundo de tela do computador, ou no celular, e ali a gente vai alimentando a nossa mente para conquistar aquilo. E a proposta do café retrato é a própria pessoa ser esse símbolo. E sempre quando vê, né, lembrar do porquê da jornada, do porquê caminhar e continuar caminhando na direção que está acontecendo. Então a ideia para mostrar aqui é dizer que todo mundo pode criar, né? Todo mundo tem ferramentas suficientes para criar qualquer coisa, seja a sua história, seja a sua bagagem, o seu repertório. Então, sempre que puderem, olhem na direção da luz e caminhem nessa direção, porque tem muitas coisas boas que você pode compartilhar. Obrigado.